Falou, não, pode ficar tranquila. E aí o Dante subiu para UTI e realmente, quando eu vi depois que, né, lógico, o ambiente da UTI é muito difícil, né? Porque aí você realmente vê algumas crianças que estão mais graves ali, né? E aí quando eu vi que o Dante estava bem, que realmente era para ter um olhar mais próximo ali com ele, aí eu me acalmei, eu lembro que eu até consegui dormir. Acho que as enfermeiras também, muito solistas, elas falaram, mãe, durma que nós estamos cuidando dele aqui, pode ficar tranquila. Então era aquele cuidado a todo momento, até o leite elas deram para ele nessa noite, porque eu não desde a terça-feira eu estava sem dormir, Carol, era cochilos assim, então eu estava bem cansada. E eu vi que elas estavam tendo bastante esse cuidado com ele, então eu consegui descansar. E aí ele foi melhorando, no dia seguinte ele já saiu da UTI. Então na sexta, Foi por causa do inchaço foi por causa mesmo. do inchaço mesmo, do líquido. Então aí eles deram um remedinho que ele fazia bastante xixi, né? Ele conseguia fazer bastante xixi. Mas você me contando, o hospital é muito assim, é que nem você falou, solícito, muito atento. Muito assim. Porque, infelizmente, nós vemos aí no nosso país, inclusive, hospitais. Sim. Por isso que a gente perde muitas crianças, né? Sim. Por conta dessa falta dessa agilidade, né? Dessa agilidade, desse cuidado, Sim. né? Não, eu a todo momento, assim, a gente agradece demais ao hospital, ao GPASSE, porque eu não consigo nem falar nomes, assim, para não esquecer de ninguém, mas, assim, desde a recepção, todo mundo, assim, é todo muito carinhoso, eles sabem, né, como é difícil para as famílias, né, o diagnóstico do câncer. Então, ali é tudo com muito amor, tudo muito rápido, igual você está me dizendo, né? Então, e sempre foi assim, com o Dante sempre foi tudo muito rápido, né? Então, se acontecia alguma coisa, sempre era muito com toda essa agilidade, né? Bom, né? Isso. Então, isso trazia um conforto para o nosso coração também, né? Saber que ele estava em boas mãos ali, né? Então, já tirava um pouco dessa preocupação também, né? De, nossa, será que estão olhando ele? Será que estão vendo que está acontecendo isso? E assim foi. Logo ele já desceu para o quarto, ficou tudo bem. E isso tudo já no primeiro ciclo, assim, né? Então, na primeira semana. Na primeira semana, porque esse tratamento do Dante, ele seria de 10 ciclos de quimioterapia. E cada ciclo eram 8 dias internados no hospital, 8 dias seguidos. Então a gente praticamente ficou morando em Sorocaba. Nós estávamos num apartamento lá. Porque o que acontece também, quando faz quimioterapia, a imunidade cai bastante, né? Adulto, criança. Então, sempre após as químios, o Dante tomava uma injeção para a imunidade e os médicos, teve até um médico que conversou bastante conosco, ele explicou, ele falou, olha, pelo Dante ser muito pequenininho, são 2 fatores. O fato dele ser muito pequeno é tudo muito delicado e, ao mesmo tempo, os bebês, as células estão ali a todo vapor, né? Então, a chance é muito grande de cura, né? E só que sempre após as químios pode ter uma intercorrência. Como a imunidade está muito baixa, então a criança pode ter febre, né? Pode precisar de sangue. Então são várias coisas. Porque a imunidade zerada. Então nós preferimos ficar em Sorocaba. Mesmo quando ele terminava as químios, a gente não voltava para casa para poder estar próximo do hospital. Porque quando a criança está em tratamento ali, se nós estivéssemos aqui, se ele tivesse uma febre, eu não poderia levá-lo em qualquer hospital aqui. Não, eu teria que levá-lo a Sorocaba. Porque tem todo o tratamento específico, isso, né? Então eles já sabem tudo que está acontecendo. Então o médico falou, olha, por ele ser muito pequeno, às vezes o intervalo de vocês chegarem em Sorocaba, não pode ser que não dê tempo. Meu Deus. Então, imagine o nosso medo, o nosso coração. Vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui e a gente vai dar um jeito e a gente se vira, né? E nisso eu estava de licença maternidade. Meu marido, ele trabalha, né, em home office, então ele conseguia um pouco essa... Tá trabalhando, mas tá ali. Essa flexibilização, né? Então, alguns períodos ele ia para a empresa também, né, que precisava. Então, a gente conseguiu essa flexibilização. E assim foi, Carol. E nesse primeiro ciclo, o Dante pegou uma infecção no Portocate. Já tudo no primeiro ciclo. Então, era início de quimioterapia, colocação de Portocate, UTI, e aí veio essa infecção. E que a gente não conseguia, nenhum antibiótico passava essa infecção.
Meu Deus. Ele chegou a entrar com 2 antibióticos e ele não passava essa infecção dele. E aí eu fiquei com medo, eu falei assim, nossa, eu leiga no assunto, né? Eu falei que eu sou da área de exatas, então eu falei, nossa, mas infecção é algo sério, né? Pode generalizar, pensei dessa forma, né? E aí o Dante não melhorava essa infecção e nós ficamos 18 dias, o que era para ser 8 dias internar, aliás, o primeiro ciclo seria 4 dias, nós ficamos 18. Não melhorava essa infecção e aí nós descobrimos que era uma infecção do Portocate. E ele precisou retirar o Portocate. Então, mais uma cirurgia. Vai mais para o centro cirúrgico retirar o Portocate. Porém, ele precisava do Portocate para poder continuar o tratamento. Sim. Então, ele retirou em um dia, que era de um lado. No outro dia, ele voltou no centro cirúrgico. Então, mais uma sedação. Meu Deus. Nisso, acho que já era a 4ª sedação do Dante. Tudo assim, com 4 meses de vida, né? Então, ele retira o Portocate, aí no outro dia ele volta para colocar o Portocate do outro lado, e graças a Deus a infecção passou. E aí nós tivemos alta, né? Fomos para casa, lá em Sorocaba, e logo em seguida já era o período de retornar para um novo ciclo de quimioterapia, né? Então seriam 10 ciclos. E até então, o tratamento do Dante consistia em apenas as químios, e quando chegasse no 6º ciclo, os médicos veriam a possibilidade da cirurgia por conta, como eu te falei, né, de estar em um local bem delicado. Sim. Então não era possível, precisava reduzir esse tumor para daí eles verem, analisarem se realmente ia fazer a cirurgia ou não. E assim foi, Carol, a nossa rotina, né? E assim foi, Carol, nós fomos seguindo, né, os ciclos, segundo ciclo. Nos primeiros ciclos o Dante teve intercorrência, ele chegou a precisar de sangue, né? Meu Deus, fazer transfusão de sangue. Precisou fazer uma transfusão de sangue, né? Um dia que eu percebi que ele estava bem amuadinho, bem quietinho, pálido. E eu lembro que eu falei ainda pro meu marido, eu falei assim, olha, ele vai precisar de sangue. E eu desci no hospital, era quase 11 horas da noite, eu desci com ele e realmente ele precisava de sangue, tomou a bolsa de sangue, ficou tudo bem, nós já recebemos alta. E assim foi. Vai, volta. E esse vai e volta, essa rotina, né? E não é fácil você estar no hospital ali. Não é fácil a rotina. Não é fácil dormir numa cadeira de hospital, não é? E a gente ali foi vivendo, sabe, Carol? Um dia após o outro. Eu entreguei nas mãos de Deus, porque no começo, realmente, eu achei que eu fosse adoecer. Eu levei um choque muito grande, muito, muito. Então eu achei que eu fosse adoecer ali, que eu não fosse suportar aquilo. E aí eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei assim, olha Deus, eu não sei o que o Senhor tem preparado na vida do Dante. Eu não sei o que o Senhor tem preparado na nossa vida e na vida do Dante. Né? Eu e meu marido ali, a gente em constante oração, sempre clamando, pedindo a Deus. Então eu falei assim, eu não queria passar por isso, óbvio, né? Mas eu entendi, o Senhor não me tirou do vale, mas o Senhor está comigo no vale. Então eu vou fazer de cada dia o melhor dia. E assim nós fomos. Então quando eu realmente entreguei mesmo nas mãos de Deus, porque eu falei assim, eu não posso fazer nada, né? O que eu posso, eu vou fazer o melhor aqui pelo meu filho. E eu não consigo ver o futuro, mas Deus já sabe o futuro. Então não adianta eu ficar ansiosa, eu ficar preocupada com as coisas. Vamos seguir, vamos viver um dia de cada vez e fazer desse dia o melhor dia. Então era assim, eu levava o brinquedo, as coisas, quando a gente ficava sozinho no quarto, só nós, eu corria no quarto, eu fazia festa com ele ali bebezico ainda, né? Então eu corria, eu brincava de esconde-esconde, eu fazia aquela folia com ele no quarto. Voltava para casa, era a mesma coisa. Então, aquela alegria, assim, né? Mesmo ali, e eu falei assim, eu não posso passar para ele esse sofrimento, essa angústia, eu não posso passar para o Dante. Ele não sabe o que está acontecendo, ele é só um bebê. Ele não vai se lembrar de tudo que ele passou na vida dele, né? Então, eu falei assim, eu preciso ser forte e eu preciso passar essa força para ele. Então, eu vou entregar nas mãos de Deus, que é quem pode cuidar tudo, e vou entregar nas mãos dos médicos. Então, eu falei assim, se o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos colocou nesse hospital, com essas pessoas, com essa equipe, então eu vou confiar totalmente. Tanto que eu nem fiquei pesquisando, Carol, o que é neuroblastoma, não fiquei a fundo indo na internet. Falei, eu não quero, Deus, eu não quero saber.
Eu vou confiar nos médicos que o Senhor colocou no nosso caminho, em todo mundo, os enfermeiros, todo mundo, e vou entregar nas tuas mãos. E assim a gente fez. Né? Então, e vencendo o ciclo a cada ciclo, né? A cada 2 ciclos ele fazia um ultrassom e a gente via que estava reduzindo. Até teve uma vez que teve um ultrassom e a médica falou, olha, não reduziu nada, estacionou. E eu lembro que eu entrei em pânico, porque eu falei assim, a quimioterapia não está fazendo efeito, não está resolvendo. E aí eu lembro que eu liguei pro meu marido chorando, nervosa, eu falei, não tá dando certo, a médica falou que não reduziu tudo, mas depois a gente viu, não foi nada disso, acho que foi algum erro mesmo assim de cálculo ali e tal. Meu médico falou, não, tá reduzindo, sim, podem ficar tranquilos. E assim nós fomos seguindo, sabe? Quanto tempo vocês ficaram? Você descobriu, ele tinha 40 dias. 40 dias, isso. Começou o tratamento com 3 para 4 já, 4 né? meses, 4 meses. Eles ficaram quanto tempo? Até 1 ano de idade dele. No mês que ele completou 1 ano, ele fez o último ciclo de químio. Amém. No mês. Um aninho. 1 aninho. E curado. 1 aninho. Curado. Tá e aí bom, quando Dante, chegou... quando nós escolhemos o nome dele, né, um nome diferente, todo mundo falava assim, nossa, que nome diferente, nome forte. E hoje eu olho e falo, nem ele sabia o quão forte ele precisaria ser, né? Porque ele foi muito forte também, Carol, porque a gente sabe, né? A quimioterapia, a gente sabe o risco que é, né? E ele sempre foi ali muito forte, sempre, nossa, ele passava essa força pra nós, assim, sabe? E eu falava, ele tá ali lutando pela vida dele também, ele nem sabe, né? Mas ele tá ali lutando pela vida dele, sempre ali, o jeitinho dele, brincando. Mamava super bem ali, graças a Deus, porque às vezes a quimioterapia ela interfere nisso também. O pessoal do hospital até brincava que ia pôr uma vaquinha lá, porque tanto que ele queria mamar, que ele queria mamar. E a introdução alimentar dele foi junto com tudo isso? Não, aí ele não comia. Não podia? Até podia, mas ele não conseguia fazer a introdução, ele não aceitava, era só o leite mesmo. E graças a Deus que até o leite ele aceitava, porque às vezes tem muitas crianças que precisam de sonda, porque não conseguem nem o leite. Acho que ela sei, né? Sim, ela atinge, né? E então ele mamava muito bem. E aí teve a fase da queda do cabelinho. Eu era apaixonada no cabelo dele quando ele nasceu. Eu sempre falava pra Deus que eu queria um menino bem cabeludo, né? Nasceu cabeludo. Ele nasceu bem cabeludo, cabelo bem preto. E aí depois teve a queda do cabelinho dele, né? Ficou bem carequinha. Mas eu falei, olha, isso é o... Depois Deus acho que foi tratando tanto que eu falei, isso é o de menos, o cabelinho cresce depois. E aí foi isso, a gente foi vencendo os ciclos. E quando chegou no 6º ciclo, que era onde os médicos iriam ver, né, se seria feita a cirurgia ou não, o médico olhou e falou assim, olha, eu não vou fazer cirurgia no Dante, já está bem reduzido, vamos seguir com as químios até o 10º ciclo. Glória a Deus. E a gente vê o que faz. E assim foi, Carol, e assim foi. Nós chegamos no 10º ciclo, que daí o Dante fez depois o último exame, e não tinha mais nada, sem cirurgia, sem nada. Então sumiu o tumor dele. E ele venceu, né? Então, assim, é um milagre na nossa vida. São vários detalhes, são vários ciclos, né? Então, cada ciclo tem alguma coisa ali. Um dia no chão, chorando, outro dia isso, sorrindo. Isso. Então, o Dante começou em outubro as quimioterapias e ele estava bem magrinho. Então, eu falo assim, se a gente não tivesse descoberto ali nesse início, eu não sei o que poderia ter acontecido, sabe, Carol? Se Deus já nos tivesse guiado ali naquele início, porque o tumor a gente sabe que ele se espalha, né? Exatamente. Então, talvez nós iríamos investigar, ia ficar com essa questão de refluxo, talvez nós investigaríamos o peso, porque ele não ganhava peso. Até então, o Dante era um bebê que não ganhava peso. Mas aí nós ficaríamos, acho que, trocando leite, é esse leite, toma outro leite. Então, o tempo iria passar e talvez seria algo muito mais grave. Então, Deus cuidou desde o início, para a gente descobrir isso cedo. Então, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Isso é muito bom. Então, os pais têm que ficar em alerta. Qualquer vômito, qualquer febre, né? Às vezes não é só uma febre, não é só um vômito.
É um alerta, É um alerta, né? Então, uma dor de cabeça constante. Porque ali a gente fica no hospital, a gente vai conhecendo muitas crianças, né? Você está me contando da febre, eu vou aproveitar para contar essa questão, mas porque estamos nesse assunto e é alerta também. A gente tem um funcionário lá e a netinha dele é 11 anos, saudável. Em março agora desse ano ela começou a ter febre. Uma febre, passa 2 dias, febre. Passa 4 dias sem febre, mais 2, 3 dias com febre. E assim foi o mês inteiro da menina. E os médicos, não é nada, é uma febre. É uma virose, é uma gripe. Manda a menina embora. Até que um médico resolveu, não, vamos investigar. Se ela está 3, 4 semanas com, né, 3 semanas ali de febre, vamos investigar. Começaram a investigar, exames, descobriram uma doença autoimune, lúpus. Que não é uma doença assim que mata, mas não foi a doença que causou isso nela. Como ela ficou um tempo no hospital, foi internada por causa da febre, aquela febre que não passava, exames, tudo, ela acabou pegando uma bactéria. E aí ela veio a falecer. Nossa, 11 aninhos. Meu Deus. Eu fui no velório porque a minha mãe não podia, nem meu pai. Minha mãe pediu pra eu ir, pra eu representar a empresa, a família. Gente, eu nunca tinha ido num velório de criança. E aí, Letícia, é um alerta, porque se tivesse investigado a fundo aquela febre, talvez não precisaria passar por tantas coisas, tantos exames, talvez ela não pegaria aquela bactéria, não sei. É Deus que cuida de tudo, Deus também sabe Deus sabe todas as coisas. Né? Deus sabe todas as coisas. Mas a gente vê que a saúde é tudo. Então, a gente tem que agradecer. Eu tô assim nessas... Eu sempre fui de agradecer, mas não sei, depois desse velório, eu acordo, Letícia, eu falo, Senhor, obrigada. Porque eu tô enxergando, porque eu tô ouvindo, porque eu tô mexendo minha mão, porque eu tô podendo me alimentar, porque eu tô andando. Gente, a gente tem que ser grato por essas coisas. Por essas coisas, Porque a saúde é tudo na nossa vida, né? Sim, Deus é tudo na nossa vida. Mas sem a nossa saúde, que Deus nos dá todos os dias... Exatamente. Quem a gente é? Não. Somos nada. Exatamente. E é essa visão que eu tenho também hoje, eu e meu marido, hoje eu falo que eu enxergo o mundo totalmente diferente. O que eu achava que era um problema, não é. Nada é um problema. Nada. E assim, a gente vê o Dante bem. Hoje eu falo que ele não é nem ligado no 220, ele tá com 1 ano e 9 meses. Ligado no 400. No 400, eu brinco, eu e meu marido, eu falo, mas olha, eu não posso nem questionar, porque quando ele estava naquele bercinho, quando ele estava ali internado, que eu vi ele com aquele monte de fio, aqueles equipos, né? Tudo que ele passou, eu falava, Deus, eu quero só ver esse menino correndo, pulando, indo pra escola, aprontando. Eu falava, Deus, eu quero ver ele aprontando, subindo nas coisas. E o Dante tá fazendo tudo isso hoje. Então, ó, eu não posso nem questionar, né? Sim. Não posso nem... E é uma alegria pra nós, assim, tudo que ele faz é um presente, porque, assim, muitos pais ali, Carol, não puderam ter essa... A gente conheceu muita gente que as mães saíram de braços vazios ali no hospital. E é o que realmente o que você falou, nada mais importa, assim, nada. Se você tem, lógico que tem as dificuldades do dia a dia, né, mas você só quer ver seu filho bem ali. Eu lembro que quando o Dante estava na UTI, tinha uma mãe que a filha dela estava com um caso um pouco mais grave, nós oramos ali juntas, então Deus nos coloca ali também para ser canal de bênção na vida das pessoas, né, porque nós também estávamos sofrendo. Também estava doendo em nós, mas a gente estava ali orando por aquela mãe, por aquela filha. Que é o evangelho, né? Exatamente. Que Deus coloca a gente, parece que em momentos assim, para ajudar o outro. Para saber a dor do outro, né? E eu falo assim que tudo isso que nós passamos, né? Muitas pessoas se comoveram, nossos amigos, familiares, né? Você viu agir, quem realmente estava exatamente, do lado, quem realmente, a igreja, nossa, nós temos a campanha dos 12 dias, né? Sim. E foi bem nesse período, e muita gente falava, olha, o meu pedido de oração aqui é pelo Dante, o meu pedido dos 12 dias é pelo Dante. Então, assim, muita gente, sabe? E as pessoas me falavam, olha, minha família de outra cidade está orando pelo Dante. Oração. As minhas vizinhas, o pessoal do prédio, olha, nós estamos rezando por ele, nós falamos pro padre dele, nós falamos pro pastor. Então você vê o mover, sabe? Então você fala, nossa, tudo isso é um testemunho, né? E
E muda a vida das pessoas, muda a nossa vida e muda a vida das pessoas, Com né? certeza. Então, faz as pessoas enxergarem também de uma outra forma, né? Porque todo mundo acaba sofrendo ali, né? A família, os amigos, os meus pais, né? Todo mundo ali. E você se isola, porque a gente não podia ter contato com as pessoas também. Eu fiquei sem frequentar a igreja, sem nada, assim, por um ano, praticamente. Por não ter contato com as pessoas, né? Porque às vezes uma simples gripe para você pode ser que nem manifeste para você em nada, em mim, mas para ele seria algo mais grave, que ele precisaria ficar internado. Então a gente se isolava de tudo, né? E a gente via a preocupação das pessoas, os amigos, né? O agir de Deus. O agir de Deus, Lê, você me contando isso pra gente finalizar, gente, esse testemunho tão maravilhoso. É um dos testemunhos que eu mais chorei já. Mas pra finalizar, eu tava aqui pensando, né? O que seria da Letícia nesse momento sem Deus? Eu e meu marido, nós sempre conversamos sobre isso. Que nós não... É mais pra vocês, na verdade, assim, que não tem como, na verdade, né? Estar sem Deus. Mas a gente vê pessoas passando por tantas dificuldades, doença, financeiro, casamento, qualquer coisa que seja. Mas ela está sem a presença de Deus. O que seria? O que você acha que seria da Letícia sem Deus nesse momento? Nada, porque foi Deus que nos deu força. Porque realmente não foi fácil. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? Que a gente estava relembrando alguns pontos. E aí eu falei assim, meu Deus, como que nós passamos por tudo isso? É a fé mesmo que nos deu força, ali foi Deus. Porque sem Deus a gente teria enlouquecido, Carol. Porque é o que eu te falei, se você acha que você tem um problema, gente, vá no hospital, num câncer infantil, que você vai ver que, lógico, que eu sei que todo mundo tem as dificuldades do dia a dia, não tô dizendo que é fácil, né? Sim. Mas você vai ver, você fala assim, gente, essas crianças precisariam estar correndo, elas deveriam estar brincando, aprontando, e elas estão aqui, né? Estão aqui passando por tudo isso, estão aqui internadas. Ainda as pequenininhas, elas nem entendem o que está acontecendo, né? Elas levam ali, estão brincando, mas os maiorzinhos, eles já sabem o que está acontecendo. Então é muito difícil. Então sem Deus nós não passaríamos. Deus coloca pessoas boas no nosso caminho, que nesse percurso nós fizemos amizades ali. Então tem pessoas que nós convivemos ali, que eu fiz amizade, mães aqui de Piracicaba, que fazem o tratamento, os filhos fazem o tratamento lá também, nós nos conhecemos lá e hoje a gente tem essa amizade. Então Deus cuida de todos os detalhes, Carol. Tudo. É muito longo assim a nossa história. Sim. São muitos detalhes, mas é tudo um cuidado de Deus. Tudo um cuidado de Deus. O que você tá falando aquele dia eu entreguei, eu fui, comecei a brincar com ele no quarto. Porque a gente tem esse Deus que a gente joga os nossos problemas, as nossas na palavra diz, né, o jugo. Sim. O jugo, desculpa. É o jugo, né? Eu devo até cortar essa parte. Que ele fala, quando Jesus fala que todo que tá sobrecarregado vem após mim, né? Vem após mim, né? Mas enfim, vou continuar. Que a palavra dele diz pra gente jogar todos os nossos problemas, as nossas angústias. E quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, tá bom, o que você quer que eu faça então? Que eu fique aqui esperando. Não, mas que você entregue. Que você entregue. Que você, no meio da dor, você resolveu ir lá brincar. Sim. Né? Você resolveu entregar. Saber que Deus tinha um propósito nisso tudo. Por mais, que nem você falou, que mães saíram de braços vazios. Mas Deus também tinha um propósito ali. Também tinha. Então, é sobre isso. Não dá pra gente viver sem esse Deus. Não, que sem nos a presença, criou, que nos não conhece, que tá lá no futuro, que tá no agora. E confiar mesmo, né? Confiar. Porque numa situação dessa é confiar. Não é só pedir para Deus, é confiar realmente, porque nós não temos o poder, tá tudo nas mãos dele. Então, nós confiamos. E eu falei assim, olha Deus, eu não vou olhar para o lado. Pode ser o mesmo caso do Dante, mas eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele. Né? Então, cada criança Deus cuida, Deus tem um propósito na vida dele, daquela família, então nós realmente entregamos, e assim é até hoje, né? Hoje o Dante ainda faz o acompanhamento, eu sei que vai ser um longo período ainda de um acompanhamento, né? Que, exames, Ficar tudo, sempre alerta. Sempre em alerta, né? Acho que eu nunca mais vou ser a mesma mãe,
porque hoje qualquer febre dele eu já fico muito nervosa. Até outro dia ele teve uma virose, eu entrei em desespero porque ele vomitou. Então me veio à mente assim, o vômito. Sim. E aí ele vomitou novamente. Então eu já fiquei muito nervosa. E aí Deus já me trouxe a calmaria. Falei, calma, eu tô cuidando, não se preocupa. Né? Então até meu marido fala, ele fala assim, o Deus que curou, ele não falha. Então a gente tem que confiar. Tem que confiar. É só isso, confiar e entregar, Carol. É isso. É isso mesmo. Gente, eu falo, o testemunho é algo... Eu trago bastante... Eu trago pessoas, às vezes, pra gente falar da palavra, uma breve explicação, né? Entrar um pouquinho aqui, tudo que Deus nos deixou aqui, né? Mas o testemunho é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre ele. É a prática disso aqui. É sobre ele, exatamente. É sobre ele. E a gente achar que nunca vai passar, né? Mas ele passa e ele tá ali. Então, eu sempre até falava pro pessoal no hospital. Eu falava assim, olha, nós estamos na tempestade, mas Jesus está no barco. Então, Jesus está no barco. Eu sempre usei isso. Eu falei, Jesus está no barco. Então. Esses dias mesmo eu tive uma situação que eu falei assim, Senhor, foi assim, algo... Eu entrego, eu confio, mas a gente tem um lado ser humano, né? Sim. Mas será Deus? Será, né? Mas aquele dia, Letícia, eu falei, Senhor, eu entrego. Fiquei em paz. Falei, eu entrego, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo, né? Então, é sobre isso, gente. É ter um Deus que tá com a gente. A palavra não falou que não quer ter, né? Problema. Exatamente. Mas nos problemas, a gente sabe que tem alguém, que tá Ele lá com a gente. Que Ele está conosco. E é isso que é importante. Letícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando, trazendo tudo dos propósitos que Ele tem na vida de vocês, que eu tenho certeza que é muito grande. Dante é um milagre, é um testemunho. Que Ele continue aí sendo bênção e que Ele continue caminhando nos caminhos do Senhor, porque Ele vai contar o testemunho de vida dele. Amém. E vai mover muitas outras pessoas sim. a entender que é um Deus, né, na nossa vida, que é o Deus na nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, aqui. Carol. Muito obrigada, viu? É isso. Gente, muito obrigada. Compartilha para uma mãe, um pai que está passando por um momento assim, tão sensível. Porque Deus é Deus e Ele não falha, Ele está conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.